Finalmente chegou o primeiro vídeo com o novo cenário da Toca do Delírio. Ainda está em construção, faltam algumas coisas ainda. Pessoas do mundo inteiro ansiosas aguardando por esse momento. Gente de Tóquio, Berlim, Roma, Amsterdã, Cariacica, de todos os confins do universo, agora não precisam mais amargar essa dolorosa espera. E se você tem alguma sugestão sobre como a toca ficou, se você achou que ficou legal, se você acha que tem que ter alguma coisa, quer sugerir algo para incrementar o nosso cenário, dane-se, eu não dou a mínima para sua opinião. E para retornar em grande estilo os vídeos da Toca, depois desse período de pausa para mudança e reformulação do cenário, eu escolhi falar do maior lançamento do ano até agora. Homem-Formiga? Velozes e Furiosos? Mad Max, Estrada da Fúria. É esse, na minha opinião, é claro, o grande filme desse ano. Até agora, é claro, que a gente está indo no primeiro semestre. Mas antes de fazer o meu comentário, dizendo por que Mad Max Estrada da Fúria é um grande filme, é importante lembrar que a minha geração se divertiu muito com Sessão da Tarde. Numa época em que os filmes de Sessão da Tarde não ficavam só falando de uma comovente história de superação. Ou você vai se divertir com as confusões dessa galera. A minha geração teve o privilégio de ter uma experiência com Sessão da Tarde numa época em que passava lá filmes mais densos, com temáticas mais complexas, coisas até inimagináveis nesse policiamento que existe hoje do politicamente correto. E provavelmente foi por lá que a minha geração se divertiu muito com a trilogia Mad Max, estrelada por Mel Gibson. A minha ideia não é falar da trilogia como um todo, é focar só no filme que estreou esse ano. Mas só para dar um resumo da ópera para as pessoas entenderem, Mad Max é uma trilogia que começa no final da década de 70, 78 ou 79, se eu não me engano é o primeiro, e aí teve mais duas sequências, Mad Max, A Caçada Continua, e o terceiro, em 1986, Mad Max, A Cúpula do Trovão. Existe uma grande transformação do primeiro até o terceiro, pois o primeiro ele era bem independente, ele foi feito lá na Austrália. O George Miller, que é o diretor e roteirista, idealizador de toda a franquia, ele chegou a explodir um carro dele por conta da falta de grana, e isso mostra como que o filme era independente e com pouca grana. Só que surpreendentemente fez muito dinheiro, deixou muita gente empolgada, e aí foi feita uma continuação, onde já foi colocado mais grana, já teve mais incentivos, mais patrocínio, também fez muito sucesso, fez muito dinheiro, e em 86 é lançado Mad Max e A Cúpula do Trovão, o terceiro e o mais caro de todos, com uma mega produção, inclusive com a Tina Turner, estrela da música pop da época, participando do filme. Quem da minha geração não lembra da trilha sonora cantada por ela? E para muita gente, Mad Max é o filme que inaugura o subgênero filmes de distopia. O que é uma distopia? Distopia é o contrário de uma utopia. Utopia, palavra formada por dois termos, u e tópicos. E geralmente a palavra utopia está associada a todo tipo de situação onde não existe nenhum problema, onde tudo funciona perfeitamente, fazendo a vida da humanidade funcionar com total harmonia. Então fica fácil deduzir que distopia, sendo o oposto de utopia, significa que deu merda. E enquanto um subgênero cinematográfico é todo aquele filme que fala de um futuro que deu merda, que deu algum problema, alguma guerra, algum conflito, algum recurso que esgotou e acabou fazendo o mundo ficar pior do que ele já anda.
Então, para muita gente aí, Mad Max é o precursor desse tipo de filme. Bom, e aí depois da Cúpula do Trovão ficou a promessa de que viria um quarto filme. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e ele não veio. Até que em 2003, Mark Miller, o patrão dessa trilogia, anunciou que iria começar as filmagens, com Mel Gibson voltando encarnando o louco Max. Mas problemas com a locação onde eles iam fazer fez com que o filme fosse adiado, e aí o Mel Gibson preferiu matar Jesus, dirigindo A Paixão de Cristo. E aí ele não deu mais a mínima para ficar correndo atrás de psicoanarcopunks no meio de desertos empoeirados por aí afora. E aí em 2009 começa então a ser filmado o quarto filme, tão prometido, tão esperado, desde 86, depois de A Cúpula do Trovão. E aí o filme estreou finalmente esse ano, com o ator Tom Hardy no papel principal do louco Max. E depois de ter assistido o primeiro trailer e ter ficado com essa expectativa tão grande, eu não quis assistir mais nenhum. Porque trailer de filme, às vezes pode ser igual tentar arrumar namorada no Tinder. O resumo é muito bom, mas a obra toda costuma não valer a pena. A premissa do filme continua a mesma. Na verdade, não se sabe muito bem se Mark Miller decidiu continuar a partir da onde teria parado A Cúpula do Trovão, ou se a história do Estrada da Fúria seria um interlúdio, alguma situação que teria acontecido entre alguns dos 3 primeiros filmes. Os primeiros 40, 50 minutos do filme é de um frenesi, de um dinamismo que você quase não consegue parar para respirar. E o mais interessante, extremamente coerente, tudo é relevante, não tem uma cena, não tem um frame ali que você disse que não era necessário e que não foi extremamente pensado para poder construir a dinâmica da história e dialogar com toda a atmosfera que o enredo do filme propõe. Conseguiu, com muita habilidade, colocar uma questão em torno de um fanatismo religioso, que é uma coisa muito recorrente em situações onde a sociedade se encontra num caos, onde as instituições como governo, como polícia, como justiça, começam a não conseguir resolver os problemas da sociedade. Os discursos religiosos começam a se apropriar do desespero das pessoas. Isso é mostrado no filme de uma maneira paradoxal. Ao mesmo tempo que é sutil, essa situação não é verbalizada, né, como uma religião, e ao mesmo tempo é muito potencializada a adoração a um suposto salvador ou protetor das pessoas, né? E o roteiro mostra também como que algumas pessoas se apropriam de fragmentos do passado que não são muito bem compreendidos pela grande massa, fazem uma construção de um discurso com esses fragmentos e conseguem convencer as pessoas a segui-los. E o Antigo Testamento é justamente um desses lugares onde você tem fragmentos ali de vários acontecimentos que muitas vezes estão desconectados um do outro, mas algumas pessoas com uma certa habilidade retórica pegam esses fragmentos de histórias, de situações, costuram uma interpretação e aí apresenta isso para a grande massa que, por conta de estar muito brutalizada com a violência, com o desespero, com a desesperança, com carências emocionais e tudo, não consegue se apropriar intelectualmente dessas coisas. O filme também gerou algumas polêmicas aí com relação a questões relacionadas ao feminismo, mas nesse aspecto tem uma coisa que eu achei muito legal no filme. Assim. Ele coloca a mulher como elemento de uma nova gênese para a humanidade. Assim. E aí eu não achei que existe um feminismo exacerbado ou que existe algum exagero. Eu achei interessante assim, essa reapropriação da história bíblica do Antigo Testamento, da origem do mundo, só que lá ele coloca a partir do ponto de vista da mulher, rompendo com uma visão patriarcal e machista que o Antigo Testamento tem, pois a Gênese, o povo de Deus, a civilização que seria a civilização de uma terra prometida, ela começa com Abraão e a sua descendência. O filme também tem essa coisa de ir em busca de uma terra prometida, em busca de uma nova Gênese para a humanidade, só que quem conduz isso são as mulheres. Pô, tava na hora de mudar a narrativa da coisa também, né?
Para não dizer que eu tô achando que o filme fica só no Antigo Testamento, eu acho também que tem algumas referências muito fortes ali com relação ao herói grego, aquele herói da tragédia grega, né? Aquele herói que tem uma jornada em busca de alguma redenção. Se eu falar qual é o personagem, eu vou acabar dando um spoiler. Bom, e o melhor de tudo, todos eles estavam lá, os veículos pós-apocalípticos. Foram apresentados no segundo filme os retrotunados veículos pós-apocalípticos. Legal isso. Retrotunados. Fui eu que inventei esse conceito. Se você se deparar com ele sendo utilizado por aí, pode ter certeza que copiaram de mim, tá? Porque eu acabei de inventar esse conceito. Retrotunados veículos pós-apocalípticos. Retrotunados. Todos estão lá e a perseguição ao longo do deserto, que dura uns 40 minutos, logo no começo do filme, é de uma beleza plástica poucas vezes vista em filmes desse gênero, assim. Bom, essas são algumas das minhas impressões. Se você estiver curioso e quiser saber quais são as outras que eu tenho, é só ler lá o artigo lá da Toca do Delírio. Na verdade, são 2 artigos sobre Mad Max que tem lá. Um com várias impressões e vários aspectos diferentes do filme, e outro sobre o guitarrista do psicodélico trio elétrico pós-apocalíptico que aparece lá no filme, no meio das perseguições. Dá uma olhada lá se estiver curioso. Bom, eu vou ficando por aqui com a promessa de que vai haver uma continuação. Espero que a gente não tenha que ficar esperando mais quase 30 anos, igual esperamos pelo Estrada da Fúria. Esse é o Retorno da Toca do Delírio. Se vocês gostaram, fantástico! Vou continuar fazendo vídeos. Se vocês não gostaram, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, que eu faço porque eu quero, porque eu tô afim, porque eu sou bonito e cheiroso. E já que eu sou bonito e cheiroso, você pode curtir o vídeo se você estiver no YouTube, ali, na mãozinha, ou você pode curtir aqui se você estiver vendo pelo Facebook. Se você compartilhar o vídeo, vai ser legal também. Tenho certeza que você fica compartilhando um monte de coisa de gosto duvidoso aí. Por que você não compartilharia esse incrível vídeo?